Olá, começando o Alesp Conecta de hoje. E a gente sabe que aqui o Alesp Conecta leva para você que está em casa informação sobre algumas questões que estão envolvendo a nossa sociedade que talvez você já tenha ouvido, mas não necessariamente entenda sobre o assunto. Claro que nesse momento de pandemia, nós já ouvimos falar muito sobre telemedicina. Só que hoje a gente traz aqui no Alesp Conecta um projeto de telemedicina da Associação Paulista de Medicina que vai falar como é que está sendo isso junto com os médicos aqui no estado de São Paulo. E o meu convidado de hoje aqui no Alesp Conecta é o Dr. Antônio Carlos Endrigo, diretor de TI da Associação Paulista de Medicina. Doutor, bem-vindo ao Alesp Conecta. Olá, Julie, como é que você está? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês. Tudo em ordem, passando, né, por esse momento que a gente está vivendo. Como eu disse no início, doutor Antônio, as pessoas têm ouvido muito falar sobre telemedicina. Imagino que muitas delas, já nesses quase 5 meses, praticamente 5 meses de pandemia institucionalizada, né, no Brasil, muita gente deve ter usado já. Porém, a gente sabe que a Associação Paulista de Medicina tem um projeto muito interessante sobre telemedicina e eu queria que o senhor começasse, então, o nosso bate-papo falando como é que surgiu essa ideia do projeto na PM. Olha, Júlia, esse projeto ele começou no ano passado, em 2019, quando nós tivemos a publicação da lei, da resolução do Conselho Federal de Medicina 2227, em fevereiro, e na época teve um debate muito grande em cima dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi logo em seguida, um mês depois, foi revogado. E a APM decidiu é, fazer um debate sobre esse tema. E em abril de 2019 fizemos um evento grande, foi um congresso internacional, que é o Global Summit, onde convidamos palestrantes de diversos países onde já tinha experiência nesse tema. E foi muito produtivo, tivemos uma frequência enorme, foi muito interessante, e a partir de então a APM resolveu se debruçar sobre esse tema, provocar muitas reuniões, muitos eventos, discutir o tema internamente e externamente com várias instituições, e daí a gente tomou a decisão de preparar os médicos para a mudança que a gente acreditava que iria acontecer, e aconteceu. Ela foi acelerada no começo de 2020 por conta da pandemia, que estamos numa crise sanitária, e o isolamento social dificultou a ida dos pacientes e seus médicos. E por conta disso a gente decidiu investir bastante na discussão desse tema. Foi daí que surgiu, do ano passado, e esse ano foi acelerado por conta da pandemia. E justamente por essa aceleração do processo, né, que seria algo natural, talvez demorasse um pouquinho mais, a pandemia exigiu que alguns processos fossem alterados, não é? E como que a comunidade médica, então, do estado de São Paulo chegou para essa novidade? Como é que vocês fizeram essa interlocução com os médicos? Porque eu sei que existem protocolos para o atendimento de telemedicina, e eu sei que vocês são rigorosos com relação a isso também, até para que os pacientes e a população fique tranquila nessa modalidade, né, de atendimento, se eu posso chamar assim. Sim, exatamente, Júlia. A nossa maior preocupação seria com a banalização da medicina. A telemedicina não é uma ligação telefônica, não é um bate-papo simples, ela tem que seguir processos, ela tem que ter um termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, o atendimento tem que ser registrado num prontuário eletrônico, ele tem que ter requisitos de segurança para proteger a intimidade do paciente, os dados que são coletados nesse atendimento. E por último, é fundamental aonde o paciente recebe o sumário desse atendimento. Isto que é telemedicina, tem que obedecer esses processos. Só que o médico, como nós tivemos a revogação da resolução em 2019, nós ficamos de fato aí num limbo jurídico em termos de regulação desta matéria. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, em março, publicou uma portaria
para atender esse momento, essa falha que existia. E isso ajudou e colaborou bastante para que os médicos pudessem praticar a telemedicina de forma ética e responsável. Isso é o que está acontecendo nesse momento, inclusive. E durante esses últimos meses, né, eu acabei comentando, muita gente provavelmente tenha usado a telemedicina. Eu mesma usei a telemedicina, como muitos colegas devem ter usado, e é uma experiência diferente, claro, também que a gente está acostumado do médico olhar a gente, né? Às vezes precisa ver. Quando a gente vai no otorrino, por exemplo, vai ver garganta, aquela coisa, né? Para que fique claro para as pessoas. Há modalidades que talvez não se consiga nesse momento ou nunca se consiga usar a telemedicina. Como é que é isso? Como é que vocês trabalham com relação a isso, quando realmente o médico precisa olhar e tocar no paciente, porque às vezes precisa, né, disso. Como é que funciona isso, né? Como é que é pensado isso? Eu sei que nesse momento tudo foi acelerado, mas eu imagino que quando as coisas, nesse momento passar, talvez, vá precisar pensar nisso, né? Quando você fala de regulamentação, talvez seja isso, né? Julie, perfeito a sua pergunta. Isso é muito importante até para a gente explicar para a população da maneira geral, para o cidadão, de que a telemedicina ela é limitada. Existe uma limitação extremamente importante. O atendimento médico, como você mencionou superficialmente aí na tua pergunta, ele exige a inspeção, que é o médico olha para o paciente, examina ele com o olhar, né? Tem a palpação, né? Tem a ausculta, né? Tem outros sinais que a gente precisa ter presencialmente, como odores, coisas desse tipo. À distância, a gente fica limitado numa série dessas ações que faz parte da propedêutica, do exame do médico, do atendimento presencial. E a telemedicina não permite que isso seja feito. Dessa forma, fica claro que existe uma limitação do atendimento remoto. E isto é que precisa ficar muito claro. Ele está voltado somente para patologias de baixa complexidade, mas, sobretudo, para orientação, monitoramento, triagem. Já uma consulta, ela fica extremamente limitada no atendimento remoto. E isso as pessoas têm que ter essa clareza, e o médico explica isso. Isso faz parte do atendimento, como eu mencionei há pouco. O paciente ele assina um termo de consentimento livre esclarecido, onde é claro para ele que há uma limitação. E o médico, na dúvida, aonde ele não conseguir chegar a um diagnóstico, ele vai pedir para o paciente ir presencialmente para que seja feito o atendimento mais adequado. Entretanto, graças a Deus, a maioria das doenças elas são de baixa complexidade. A maioria. E muitas dessas doenças facilmente é possível ser feito o diagnóstico de forma remota. E é para isso que a telemedicina se torna eficiente. Um bom exemplo disso é o que nós passamos pelo coronavírus, aonde o paciente foi divulgado amplamente pelas mídias sociais, pela mídia de maneira geral, jornal, rádio, televisão. Se você tem febre, tosse, ou perda do olfato, do gosto e etc., você tem que entrar em contato com o serviço e ser acompanhado à distância. E dependendo da evolução disso, aí o paciente é indicado a procurar um serviço médico. Isto que é interessante, isso que é bacana, é para isso que mostra para que a telemedicina serve. Se você não fizesse isso, todas aquelas pessoas que tivessem com uma febre, num estágio bem superficial, bem inicial do coronavírus, todo mundo iria nos serviços de saúde, iria entupir as filas e aqueles casos mais graves não poderiam ser atendidos. Então, dessa maneira fica claro aonde a telemedicina pode ser eficiente e é para isso que ela tem que ser utilizada. Agora, doutora, a gente sabe que se é algo novo também para os pacientes, eu imagino
que para os médicos, de um certo modo, que estão acostumados com o contato, né, pessoal com seus pacientes, também tenha sido algo novo, por mais que eles já conheçam a tecnologia, mas colocar em prática talvez tenha sido diferente. Eu sei que vocês, na Associação Paulista de Medicina, também fazem um trabalho com os médicos, né? Vocês fazem os cursos, vocês conversam. Então, eu queria que você contasse para a gente, doutor, esse outro lado, de como é feito esse trabalho com os médicos. Muito bacana a tua pergunta. Eu vou fazer uma analogia, o que que é para o médico que está acostumado a atender o paciente presencialmente, né, onde ele faz tudo isso que eu te falei, ele examina o paciente de forma tridimensional, ele sente odores, ele ausculta, pega no paciente, e de repente ele vai fazer um atendimento numa tela bidimensional. É mais ou menos como você pedir para o médico que é destro tentar escrever alguma coisa com a mão esquerda. Parece que há uma dificuldade enorme de você evoluir na investigação. Realmente há uma dificuldade. Existe um treinamento necessário para o médico se adaptar nesse atendimento. E a APM, como você mencionou, ela elaborou um curso de capacitação, um curso básico de capacitação, que foi é coordenado pelo doutor Jefferson Fernandes, que é um parceiro nosso, um consultor da APM, junto com o professor Shaw, o doutor Jimmy Ayub e o doutor Henrique Baião, que são os 4 módulos que são feitos nesse curso básico de capacitação. Tivemos mais de 1.200 médicos que já fizeram esse curso e outros aí estão fazendo, que dá uma noção básica, né, para ele aprender a escrever um pouquinho com a mão esquerda. Né, mas essa é uma das formas que a APM está ajudando o médico a se adaptar rapidamente no uso do atendimento remoto, no uso da telemedicina para poder atender seus pacientes. E numa fala anterior, o senhor falou, né, é importante também o uso da telemedicina para triagem, talvez tirar ali de filas, né, algumas pessoas que precisam desse primeiro atendimento. Como que a APM, vocês olham a telemedicina no pós-pandemia? A gente não sabe se essa portaria vai ser revogada do uso da telemedicina, não sei como é que é a conversa justamente nos bastidores com relação a essa regulamentação do uso. Como é que tem sido, então, essa análise? Porque eu imagino que já se tenha que pensar no pós, né? Com certeza. Ô, Júlia, isso nos coloca aqui, é importante a sua pergunta, até para fazer um alerta para as entidades governamentais e instituições, para a gente se debruçar num projeto de lei para o pós-pandemia. Só lembrando, hoje a prática do atendimento remoto, da telemedicina, ela está permitida por 2 leis. A portaria 467, publicada em 20 de março de 2020 pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, e por uma lei que foi aprovada no Congresso, publicada em 15 de abril de 2020, que é a Lei 13.989, a portaria, desculpa, não sei se eu mencionei o número, mas é a portaria 467. E a lei é aprovada no Congresso, que foi elaborada pela deputada Adriana Ventura, e a Lei 13.989. Essas 2 leis estão vinculadas à crise sanitária. Portanto, quando acabar a crise sanitária, essa lei deixa de ter efeito, que é o uso da telemedicina. Portanto, a gente... e outra coisa, por conta destas leis, houve uma mobilização enorme no setor de saúde para se adaptar ao atendimento remoto. Que tipo? Bom, o treinamento que a gente acabou de mencionar, as plataformas de telemedicina, de áudio e vídeo, para o médico poder fazer o atendimento. As redes de serviços estão hoje preparadas para receber os documentos que os médicos elaboram, por exemplo, prescrição. Não dá para o médico fazer um atendimento remoto e aí ele faz uma pressão do medicamento e como é que o paciente vai pegar a receita? Então, hoje já é permitido que o paciente receba a receita no celular, por e-mail, por SMS, e com esse documento eletrônico ele possa comprar o medicamento na farmácia. O médico tem que assinar esse documento de foto. Estou contando tudo o que está acontecendo agora, porque Sim, isso tudo não pode parar.
Então o médico ele tem que ter um certificado digital para esse documento eletrônico, a prescrição do medicamento, inclusive de aqueles medicamentos que têm controle especial, como antibióticos, ele pode ser vendido pela farmácia desde que tenha o certificado digital assinado que o médico usa para assinar o documento. Então tudo isso é o que está acontecendo agora. As farmácias estão se preparando para isso, os hospitais, os laboratórios que fazem exames, todos eles estão preparados para isso. Portanto, se parece que essas leis, a crise sanitária tem uma previsão de término no dia 31 de dezembro, se não tivermos um projeto de lei que dê continuidade a todo esse ecossistema que eu mencionei agora, que foi construído, ele deixa de ser utilizado. O médico não poderá mais fazer atendimento remoto. Ele não poderá mais, as farmácias não vão poder mais aceitar prescrições de medicamentos de forma eletrônica. Então, nós temos que trabalhar num projeto de lei para o pós-pandemia. E o que a PM tem feito nisso? Nós estamos envolvidos num projeto, num grupo de trabalho, junto com a OAB de São Paulo. A OAB de São Paulo está liderando um grupo de profissionais e instituições, a PM é uma delas, para propor para o Congresso um projeto de lei de telemedicina pós-pandemia. E esse projeto de lei, ele é fundamental ter uma discussão, o prazo é curto, né? Porque se por acaso for mesmo a crise sanitária terminar no dia 31 de dezembro, nós temos pouco tempo para conseguir encaixar na pauta do Congresso e ter uma votação para que isso dê continuidade. Temos que trabalhar de forma rápida e eu sei que tem outras iniciativas também para levar para o Congresso e que tenhamos uma telemedicina aí já em definitivo, sem qualquer questões de crise sanitária. Essa discussão é muito importante ter no Congresso, porque não adianta só os profissionais de saúde saberem o que é telemedicina. Nós temos que chegar no cidadão. O cidadão tem que saber o que é um atendimento remoto, como você mesmo comentou que você já teve uma experiência. Então, no Congresso, acho que vai acontecer esse debate, essa discussão, e vamos atingir o cidadão também nessa discussão. E como o senhor falou, né, o tempo daqui até o final do ano para saber se nós teremos ainda uma ampliação dessa questão ou não é curto, né? Se a gente for pensar 4 meses, 5 meses, passa muito rápido, apesar de muita gente falar que na pandemia não passou rápido, passou, porque a gente está em agosto praticamente, né? Então, é verdade. Isso vai acontecendo de modo rápido até. Agora, nós estamos falando aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma casa de leis, e que nós temos alguns deputados que falam sobre telemedicina e têm discutido bastante com relação à importância de se manter a telemedicina. Então, é importante que tanto a Associação Paulista de Medicina, OAB, Assembleia, Casa de Leis, também Câmara, por que não Câmara Municipal dos Vereadores, né, tenham essa conversa para essa questão das políticas públicas, né, e para a questão das leis serem oficializadas, né? É importante essa conversa entre vocês. Muito importante, Júlia. Nós tivemos o ano passado, em 2019, aí na Lesp, numa consulta pública, audiência pública, desculpa, que foi promovida pela deputada Janaína Pascoal. Ela envolveu várias entidades, vários profissionais com experiência em telemedicina, universidades, Universidade do Amazonas, Universidade de São Paulo, que foi representada pelo professor Shaw, eu estive também presente, chamou outros especialistas, e foi um debate muito rico, muito importante. Então, aí na Lesp também tem um debate importante desse tema, que é fundamental, porque não é, como eu mencionei, não são só os profissionais de saúde que têm que estar envolvidos nisso. O cidadão, principalmente, tem que conhecer e saber quais são os limites, quais são os riscos, quais são os problemas, que tipo de postura ele vai ter que ter frente a isso. É muito importante. Você veja que até algum tempo atrás a gente já teve algumas mudanças sensíveis em algumas legislações. Um médico de São Paulo, se fizesse uma prescrição de um medicamento, com o CRM dele aqui de São Paulo, num papel, como a maioria das prescrições são feitas, um paciente tivesse lá na Bahia, ele não poderia comprar esse medicamento lá, porque o meu CRM não é válido lá. Agora, hoje, por conta desse momento que a gente está passando, já é possível uma prescrição de qualquer médico
do Brasil, ser vendido o medicamento em qualquer farmácia do Brasil. Então, essa disseminação desse conhecimento e essas mudanças é que se faz importante ter a discussão nessas casas que você mencionou, pelos vereadores, pelos deputados estaduais e pelos deputados federais. Perfeito. E além do senhor ser diretor de TI da PM, TI é Tecnologia da Informação, para quem não sabe, não é? O senhor também é presidente do conselho justamente do Global Summit, que o senhor falou no início, né? Vai acontecer esse ano a segunda edição? Ali, eu acho que no site da associação, que seria em outubro, vai acontecer de modo remoto, porque ainda mais agora, né, se torna muito importante que os médicos tenham esse momento de trocar ideias, né? Sim, ele vai acontecer e eu convido a todo mundo a participar, se inscreverem. Ele vai acontecer do dia 13 ao dia 16 de outubro. Inicialmente estava programado para junho, no Transamérica, só que por conta da pandemia nós mudamos para ser de forma virtual, com muita inovação, com muita tecnologia. Teremos 13 palestrantes internacionais, vários painéis, e o mais bacana de tudo, Julie, é que nós vamos estar ali disseminando muitas experiências que aconteceu durante o período de pandemia. Então, quem tiver interessado em saber os melhores serviços, os melhores trabalhos, as melhores experiências, o que fazer, o que não fazer, em termos de tecnologia da informação, saúde digital, não pode deixar de estar presente nesse congresso. Ele vai ser virtual, como mencionei, com muita tecnologia, e isso eu acredito até que vai ser uma coisa boa, porque quando você fala de um evento presencial, pessoas que estão longe de São Paulo talvez teriam muita dificuldade de ter acesso a todo esse conteúdo que é divulgado num congresso desse tipo. Agora, ele sendo virtual, vai ser muito mais acessível. Nós, obviamente, diminuímos bastante o preço e estamos com grandes expectativas de levar todo esse conteúdo que está programado para o evento em outubro para pessoas que talvez não teriam se fosse presencial, não teriam acesso se fosse presencial. Recomendo, não percam esse congresso, tem muita coisa bacana. Entre no site telemedicina.summit.com.br, que vai estar lá toda a programação, todos os congressistas, tem tradução simultânea para os palecistas que vão estar fazendo a apresentação em inglês. Vai ser, e sem falar nos painéis que nós temos, né? Muito bacana. Agora, para quem é só curioso, não é médico, pelo que eu entendi, se quiser se inscrever, participar, pode, como ouvinte leigo, podemos dizer assim. Deve. Lógico que ele é voltado principalmente para os médicos, mas para também gestores de saúde, administradores e também curiosos, porque ali tem painéis onde vão ter temas de experiências de entidades, de hospitais, de planos de saúde. Teremos muitas startups apresentando seus produtos, seus serviços, tem muita inovação, a gente quer dar um foco. Já demos na edição passada para inovação, então tem muita coisa interessante, muita novidade que aconteceu por conta dessa crise que estamos passando. Então, para todas as pessoas que têm interesse em saúde, eu recomendo. Ali vão ser colocados muitos projetos que vão acontecer lá na frente, lá no futuro. Nós temos uma velocidade incrível de evolução das tecnologias de comunicação. Então, a gente ali dá passos enormes que a gente, tomando conhecimento dessas inovações, faz com que planejemos agora o futuro, onde a gente quer trabalhar, onde a gente quer investir, onde a gente quer direcionar os nossos investimentos, coisas que a gente quer conhecer, que a gente nem imaginava que existe. Então, é ali que a gente vai ter acesso a todo esse conteúdo, Julie.
E é por isso que aqui no Alesp Conecta a gente gosta de trazer os especialistas das áreas, enfim, dar voz também para cada área, poder falar com a população e explicar um pouquinho melhor sobre alguns temas, né, que só as pessoas, às vezes, como eu falei no início, só escutam sobre o tema, não entendem efetivamente. É por isso que eu agradeço, doutor Antônio Carlos Indrigo, por o senhor ter falado com a gente, ter liberado um tempinho aí na sua agenda. Quando o bate-papo é bom, vai rápido, a gente praticamente está terminando o nosso Alesp Conecta, mas dizendo que numa outra oportunidade a gente quer ouvir mais o senhor sobre isso. Ô, Júlio, eu que agradeço vocês de estar conversando comigo sobre esse tema. A APM, ela investe bastante, ela tem hoje a APM é protagonista nesse tema de telemedicina. Nós temos no meio médico, muitos médicos são contrários ao uso da telemedicina na prática médica, mas a gente quer dar conteúdo para que as pessoas, principalmente os médicos, os profissionais, tenham conhecimento do que é telemedicina, e essas conversas como vocês aqui ajudam bastante a disseminar o que é telemedicina. Então, eu agradeço muito o interesse de vocês, de estar promovendo essas conversas, esses debates. Estou super à disposição. O meu dia a dia é esse, assim como outros colegas que faz aí a parte dessa discussão desse tema, tentando esclarecer e ajudar o cidadão e os profissionais de saúde a entender o que é telemedicina e se preparar para isso que está vindo. Perfeito, e esse é o nosso objetivo mesmo aqui na Rede Alesp, doutor, é poder levar informação de qualidade, né? Porque nesse momento que a gente vive também das fake news, né? Que aí é um caso à parte, um capítulo à parte de programa que a gente já fez aqui na Alesp Conecta, a gente precisa trazer uma palavra, então uma palavra importante, né? De alguém que representa também a Associação Paulista de Medicina, para conversar com quem está em casa. Então, obrigada de novo e até uma próxima. Eu que agradeço, Júlia. Até uma próxima. Estou à sua disposição, à disposição da Alesp. Perfeito. Você quer rever, então, esse programa sobre telemedicina que terminou agora? É fácil. Corre lá no nosso canal do YouTube e reveja toda a programação da Rede Alesp. Eu volto num próximo Alesp Conecta. Tchau!